Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo da Química Orgânica. E nessa aula nós vamos falar daquele que é o personagem principal dessa história. Nós vamos falar do carbono, isso mesmo. Nós vimos na aula passada que Kekulé disse que a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Então, nada melhor do que a gente estudar e entender um pouco mais sobre esse elemento químico tão importante que é o carbono. Olha só, Kekulé, além de definir essa parte da química, ele disse três coisas super importantes sobre o carbono, que ficaram conhecidos como postulados de Kekulé. A primeira coisa que ele disse pra gente que é super importante é que o carbono é tetravalente, ou seja, que o carbono faz 4 ligações. Beleza, gás nobre? Então olha só, guarda isso com você, tá? O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Ele é tetravalente. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar. O carbono faz 4 ligações. Outra coisa super importante que ele disse é que essas 4 ligações simples que ele faz são iguais entre si. O que isso quer dizer? Olha só, gás nobre, aqui um composto orgânico. Olha esse composto orgânico que eu estou escrevendo aqui. Agora olha esse outro aqui. Esses dois compostos têm uma coisinha diferente. Olha só, aqui o cloro está ligado à direita e aqui o cloro está ligado à esquerda. Mas esses dois compostos são diferentes? Não, eles não são diferentes. Eles são os mesmos compostos. Sabe por quê? Porque as 4 ligações simples são iguais entre si. Então não me interessa se eu vou escrever o cloro aqui, se eu vou escrever o cloro na direita, se eu vou escrever em cima ou se eu vou escrever embaixo. Não, as 4 ligações são iguais, são idênticas entre si. Então esses dois são os mesmos compostos. Então você pode escrever o cloro aqui, embaixo, em cima, na direita, tá bom? Então isso quer dizer que essas ligações são equivalentes, são iguais entre si. Uma outra coisa que ele disse sobre o carbono é que ele tem uma capacidade enorme de formar longas cadeias. O carbono, por ter um átomo bem pequenininho, o núcleo do carbono, o átomo do carbono é pequenininho. Isso deixa ele fazer uma série de ligações e formar cadeias gigantes de carbono. Além disso, nós podemos ter ligações com carbono, como ele faz 4 ligações em todas as direções. Nós podemos ter uma ligação para a direita, uma para a esquerda, uma para cima, uma para baixo. Isso ajuda muito essa propriedade do carbono de formar longas cadeias. E é por isso que nós temos uma grande variedade de compostos orgânicos. Muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos, por essa capacidade do carbono formar cadeias, tá bom? Então esses são os postulados de Kekulé, extremamente importante, gás nobre. Vamos repetir. Primeiro, fazer 4 ligações. O carbono é tetravalente, um nome chique para 4 ligações. Tetravalente. Essas 4 ligações são idênticas entre si, tá? E o carbono tem uma capacidade de formar cadeias. Pode formar cadeias pequenininhas como cadeias grandonas. Belezinha? Agora eu quero te chamar a atenção que tem alguns elementos que não são carbono, mas que também participam da química orgânica. Os elementos que formam os compostos orgânicos nós chamamos de elementos organógenos, tá bom? Nós temos uma série de elementos organógenos, mas nós vamos falar de 4 deles. Tá? Que são os que mais aparecem. Os que mais aparecem nos compostos orgânicos é o hidrogênio, tá? O oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Esses aqui são 4 elementos, são organógenos. São elementos que fazem parte dos compostos orgânicos. Tem outros, por exemplo, os halogênios, eles também aparecem, podem aparecer ligados ao carbono. Nós temos metais, até metais podem aparecer ligados aos carbonos. Mas esses 4 aqui são os organógenos mais importantes, tá bom? Por que eu pus nessa sequência? Porque é extremamente importante que a gente saiba quantas ligações cada um deles consegue fazer
quando numa molequinha aqui orgânica. Por exemplo, o hidrogênio está lá no grupo 1, ele tem um elétron, ele consegue fazer uma ligação. Olha aqui o hidrogênio fazendo uma ligação. Então aqui ó, eu vou colocar um número de ligações que ele consegue fazer. O hidrogênio consegue fazer uma. O oxigênio está na família 6. Lá no grupo 16, ele consegue fazer 2 ligações. O nitrogênio, ele consegue fazer 3 ligações. E o carbono, como nós sabemos, consegue fazer 4 ligações. Então eu vou falar assim, ó, oink, tá? Oink. 1, 2, 3, 4. Oink. O hidrogênio nos compostos orgânicos vai fazer uma ligação. O oxigênio nos compostos orgânicos vai fazer aqui 2 ligações. O nitrogênio vai fazer 3 e o carbono irá fazer 4 ligações. Belezinha? Então a gente pode olhar isso daqui, por exemplo, ó, C-O-H-H. Olha só, o carbono está fazendo 4 ligações. Aqui o oxigênio fazendo as 2 ligações dele. Aqui o hidrogênio fazendo uma ligação. Beleza? Então o hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3 e o carbono faz 4. É o OINC. Firmeza, gás nobre? Belezinha? Agora dá uma olhada nisso aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu só apagar aqui. Aqui, gás nobre, nós dissemos que o carbono então fará 4 ligações. Porém, ele pode fazer essas 4 ligações de maneiras diferentes. Por exemplo, um carbono pode fazer 4 ligações simples. Olha só, ele fazendo 4 ligações simples. Cada pauzinho desse daqui, ó, representa um par de elétron, tá? Ele compartilha um par de elétron. Então aqui nós temos um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron. O carbono consegue fazer 4 ligações simples. Ou ainda, ele consegue fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ou ainda, ele consegue fazer uma ligação simples e uma tripla ligação, tá? Ele faz uma tripla ligação ou ele consegue fazer 2 duplas. Beleza? Então ele pode se organizar dessas 4 maneiras aqui para poder fazer as 4 ligações. Ou ele vai fazer as 4 ligações simples, ou ele vai fazer uma dupla e 2 simples, ou ele vai fazer uma ligação simples e uma tripla, ou ainda ele pode fazer 2 ligações duplas. Beleza? Gás nobre, ligação simples nós chamamos de sigma, tá? Ligações simples nós chamamos de sigma. As ligações dupla ou tripla nós chamamos de ligação π, tá? Ligação π. As ligações sigmas, como nós estudamos, nós vimos lá numa Zona Nerd, nós vamos falar de novo na próxima Zona Nerd, indica a penetração frontal de orbitais. Tá? É um compartilhamento através da superposição de orbitais. E a ligação π é o compartilhamento através da superposição lateral de orbitais. Beleza? Nós vamos ter uma Zona Nerd onde eu vou detalhar tudo isso para você novamente. Dá uma olhada aqui agora. Então, quando eu tenho ligações simples, eu vou chamar de sigma. Então, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 ligações sigma. Aqui, ó, ligação simples eu chamo de sigma. Ligação simples eu chamo de sigma. Agora, eu tenho uma dupla. Gás nobre, quando eu tiver dupla ou tripla ligação, uma vai ser sempre sigma e o resto vai ser π, tá? Uma é sempre sigma e o resto vai ser π. Nesse caso aqui, ó, essa daqui eu vou chamar de sigma e essa vai ser a π. Ah, e por que você chamou de cima de sigma e a de baixo de π? Não, porque eu quis. Você poderia falar o contrário, eu poderia falar que aqui é sigma e a de cima é π, tanto faz, tá? Eu só sei que uma é sigma e a outra é π, tá? Uma é sigma e a outra é π. Quem vai ser quem? Pra mim não interessa, tá? Uma é sigma e a outra é π. Olha a tripla.
uma sempre é sigma e o resto é π. Então, ó, essa aqui eu vou chamar de sigma e o resto eu vou chamar de π. Tá bom? O resto vai ser π. A mesma coisa que I. Aonde que eu vou chamar qual? Eu tenho 3. Eu posso chamar essa daqui de π, essa de sigma e essa de π? Pode. Eu posso chamar essa daqui de π, essa de π e essa de sigma? Pode. Você põe o π onde você quiser. Se quiser pôr o π embaixo, pôr o π em cima, tanto faz. Se quiser pôr... Não é comigo. Mas o importante é que você saiba que a primeira sempre é sigma e o resto vai ser π. Aonde você vai pôr o π, aí o problema não é meu mais. Beleza, guys? Não, sem pensar besteira. Olha só. Então, nós classificamos as ligações. Nós vimos que ele pode fazer essas ligações de maneira simples, pode fazer através de uma dupla ou duas simples, ou ainda uma simples e uma tripla, ou duas duplas. Vimos também que as ligações podem ser classificadas entre sigma e π, que as ligações simples são todas sigmas, que a ligação dupla é formada por uma sigma e uma π, e que uma ligação tripla é formada por uma sigma e duas π. Tá? A primeira sempre é sigma e o resto vai ser π. Agora, uma das coisas extremamente importantes é a gente saber como esse carbono se organiza no espaço. Ele vai fazer essas ligações, mas qual vai ser a geometria desse carbono? Qual o formato que ele vai ficar no espaço? Lembra que nós vimos a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência? Que nós temos aqui nuvens eletrônicas e essas nuvens se repelem. Então o átomo vai se organizar no espaço de modo que essas nuvens fiquem os mais distantes umas das outras possíveis. E é isso que a gente vai ver então. Qual a geometria de cada um desses carboninhos quando eles estão fazendo essas ligações? Dá uma olhada aqui. Aqui, guys, nobre, quando nós temos o carbono fazendo 4 ligações simples, nós temos aqui 4 nuvens eletrônicas. Como nós organizamos 4 nuvens eletrônicas no espaço? Nós já vimos isso. Quando nós temos 4 ligantes, nós temos a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, nós temos aqui o carbono que está no centro do tetraedro e nós temos aqui os 4 ligantes ocupando os vértices desse tetraedro. Tá ok? Nós temos mais ou menos isso daqui, ó. O carbono está aqui no centro e cada ligante, vamos pôr aqui hidrogênio, ó, vai estar ocupando um vértice desse tetraedro. Como que eu represento no plano uma figura espacial? Eu vou usar isso daqui, ó. Essa representação está saindo do plano, então é esse hidrogênio que está aqui na frente do plano. Nós temos mais um hidrogênio no plano, outro no plano e esse que está para trás do plano. Então aqui nós representamos o que está atrás do quadro, esse está saindo do quadro e esses dois estão no quadro, tá bom? Então a geometria tetraédrica. Nós temos aqui 4 ligantes. O carbono, ao fazer 4 ligações simples, ocupa esse formato no espaço, formato de um tetraedro, e o ângulo aqui é de 109 graus e 28 minutos. Beleza, guys? Essa é a geometria, então, de um carbono que faz as 4 ligações sigmas, tá? As 4 ligações são simples, beleza? Agora dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. O carbono que faz uma dupla ligação, ele fica com 3 nuvens eletrônicas. Como essas 3 nuvens vão se organizar no espaço para que elas fiquem na maior distância possível? Ocupando espaços de um triângulo, olha só. Se ele ficar no formato de um triângulo, nós temos uma nuvem aqui e outra aqui. Então se eu pegar um triângulo equilátero, eu tenho uma distância de 120 graus entre cada uma dessas ligações. Então, quando eu tenho um carboninho que faz uma ligação dupla e 2 sigmas, eu falo que a geometria dele é trigonal plana. Trigonal plana. Beleza? Eu falo que a geometria é trigonal plana e que o ângulo entre as ligações é de 120 graus.
Beleza? Então é quando eu tenho, ó, essas 3 nuvens eletrônicas. Elas vão ficar mais distantes no formato de um triângulo, tá bom? Agora dá uma olhada. Quando ele faz uma simples e uma tripla, ou ele faz 2 duplas, nós só temos 2 nuvens eletrônicas. Se eu tenho só 2 nuvens eletrônicas, qual o formato que ele vai ficar no espaço? Qual é a geometria dessas molequinhas? Uai, linear, né? O mais distante é 180 graus, um em cada ponta. Então, quando eu tenho um carboninho fazendo uma simples e uma tripla, ou um carboninho fazendo 2 duplas, a geometria vai ser linear. Linear. A distância entre essas ligações vai ser de 180 graus. 180 graus. Então, esse, gás nobre, é a estrutura, é o formato que o carbono vai ficar no espaço e depende dos tipos de ligação que cada carbono faz. Se ele fizer 4 ligações simples, nós temos uma geometria tetraédrica, com ângulos de 109 graus e 28 minutos. Se eu tenho fazendo uma dupla e 2 simples, eu tenho uma geometria trigonal plana, com ângulos de 120 graus entre as ligações. E se eu tenho carboninhos fazendo uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, eu tenho uma geometria linear, com ângulos entre essas ligações de 180 graus. 180 graus. Beleza, gás nobre? Tranquilo? Dá uma olhada que tem mais. Vem comigo. Aqui, gás nobre, para encerrar, vamos classificar os carbonos. Olha só, eu posso classificar os carbonos em relação ao número de carbonos que ele está ligado. Por exemplo, eu posso classificar o carbono como nulário. Quem é o carbono nulário? É aquele carbono que não está ligado a nenhum outro carbono. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, CH4, esse é um carbono que não está ligado a nenhum outro carbono. Então, ele é um nulário. Eu posso classificar o carbono como primário. Primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono. Olha essa cadeia, essa molécula que eu escrevi aqui. Vamos dar uma olhada? Esse carboninho aqui, ó, é um carbono que? Primário, porque ele está ligado a um outro carbono. Esse outro carbono aqui também é um carbono primário, porque está ligado a um outro carbono. Esse carbono aqui também é um carbono primário, porque só está ligado a um outro carbono. Esse carboninho aqui também é primário, porque está ligado a um outro carbono. E esse também é primário, porque está ligado a um outro carbono. Beleza? Então são os carbonos primários. Estão ligados a um outro carbono só. Tá? Nós temos também os carbonos secundários, que são aqueles que estão ligados a 2 carbonos. Dá uma olhada só. Nessa molécula, nessa cadeia, qual é o carbono secundário? É esse daqui, ó. Ele está ligado a 2 outros carbonos apenas. Está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele é um carbono secundário, tá bom? Um carbono terciário é aquele que está ligado a 3 outros carbonos. Se a gente olhar aqui nessa cadeia, nós vamos ver que é esse daqui. Esse é o carbono terciário, porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. E por último, eu posso classificar um carbono como quaternário, que é aquele carbono que está ligado a 4 outros carbonos. É o quaternário. Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, esse carboninho aqui é um carbono quaternário, porque ele está ligado a 4 outros carbonos. Gás nobre, na teoria, essa classificação só aplica para carbonos saturados, para carbonos que só fazem simples ligação. Não é correto a gente classificar carbonos primários, secundários e terciários, carboninhos que fazem dupla ou tripla ligações. Aí o PAC, que é um órgão que regula a química,
fala que não pode fazer isso, mas os vestibulares, eles teimam com a IUPAC e põem a gente para classificar, tá? Apesar de não ser correto, pode aparecer alguns carboninhos fazendo dupla ou tripla que a gente tem que classificar, mas só para você saber que é errado, tá? Não está certo. A IUPAC manda a gente classificar somente carbonos que fazem ligações simples, beleza? Mas algum vestibular pode aparecer isso daqui, ó. Isso daqui e a gente ser obrigado a falar que é um carbono primário, porque o vestibular eles não atualizaram ainda, beleza? Tranquilo, gás nobre? Então tá, ó, essa foi a classificação do carbono. Eu quero falar para vocês também um pouco sobre a terceira propriedade que Kekulé disse para a gente, que é a capacidade do carbono formar cadeias. Mas antes da gente falar dessas cadeias que o carbono pode fazer, eu quero te chamar a atenção para na próxima aula a gente falar sobre a representação. Como que eu posso representar os compostos orgânicos para você? Beleza? Então te espero na próxima aula para a gente ver como a gente pode escrever os compostos orgânicos para nós entrarmos nas classificações das cadeias. Belezinha? Então te espero lá. Um grande abraço e tchau, tchau!